Zezé de Lima, boa tarde. Hoje é o dia da mentira, Zezé. Você já foi vítima de alguma mentira de político? Já acreditou em alguma fake news? E qual notícia falsa que você queria que fosse verdade? Boa tarde. Oi, boa tarde, Marcos. É dia da mentira, aniversário do meu filho, Johninho. Parabéns. Ixi, menino, eu vivo sendo vítima de mentira de político. Inclusive os que eu escolho. Tá difícil, viu? Agora, uma mentira que eu gostaria que fosse verdade é uma mentira que eu vejo contado sempre aqui. Que a saúde tá tudo bem, que a administração acha que tá. Eu queria que fosse verdade isso. Rose, boa tarde. E você, Rose, tem alguma notícia fake que você queria que fosse verdade? Boa tarde a todos. Boa tarde, Zezé. Boa tarde, Marcos. Eu acho que eu gostaria que a humanidade melhorasse, né? Não só os políticos, mas como os seres humanos, de uma forma geral, que houvesse mais honestidade. Eu acho que só se houvesse mais honestidade a gente estaria muito bem. Exato. Lembrando que você aí de casa pode participar também, pode mandar sua mensagem pra gente pro 991969255. E aí você pode comentar os assuntos que nós vamos debater e também mandar aí pra qual fake news você já caiu, em qual fake news você já caiu e para qual político você acabou aí votando e que você depois descobriu mentiras dele e também as notícias falsas que você queria que fosse verdade. E a gente começa o programa de hoje falando da visita, né, do presidente Jair Bolsonaro lá em Israel. No primeiro dia de visita, ele se encontrou com o premier israelense e agora ele anunciou também que vai abrir um escritório, que o Brasil vai abrir um escritório de negócios em Jerusalém, não mais a embaixada, como havia sido prometido na campanha. Mas já tem coisas novas em relação a isso. A gente tem um VT mostrando o final de semana do Bolsonaro em Israel e depois a gente atualiza as informações. Bolsonaro foi recebido no gabinete do premier. Entre as parcerias firmadas estão a transferência de diversas tecnologias para o Brasil, nas áreas médica, de defesa e agricultura, como a dessalinização, que transforma em potável a água do mar, aposta do governo para o Nordeste brasileiro. No setor de segurança, o grande interesse é em relação aos drones israelenses, capazes de efetuar disparos em alvos à distância. Mas foi aqui na residência do primeiro-ministro de Israel que saiu o acordo mais aguardado do dia. Por enquanto, o Brasil não terá embaixada aqui em Jerusalém, e sim um escritório de negócios. A transferência da representação brasileira de Tel Aviv para Jerusalém foi uma promessa de campanha do presidente. Pesou, no entanto, a pressão do mundo árabe. Os países compram mais de 14% da nossa carne de frango e 40% do açúcar. Benjamin Netanyahu afirmou que o escritório comercial é um primeiro passo. Bolsonaro concordou. Em seguida, mais uma deferência do governo israelense. O presidente continuou na casa do premier para um jantar. Na saída, o porta-voz afirmou que existe a possibilidade de uma visita à Palestina. E hoje de manhã, né, o presidente Jair Bolsonaro comentou aí sobre essa polêmica, né, envolvendo a Palestina, o posicionamento, as críticas recebidas pela Palestina. Ele disse que é um direito deles reclamarem e também ele falou sobre que a gente não quer ofender ninguém, agora queremos que respeitem a nossa soberania, falou o presidente Jair Bolsonaro sobre as críticas recebidas da Palestina. Ele também falou que mantém o compromisso de mudar, sim, a embaixada para Jerusalém. Ô Zezé, como que você vê essa visita do Bolsonaro? Está sendo proveitosa ou não? Tá surgindo algumas questões perigosas, como esse questionamento, né, do mundo árabe em relação à embaixada brasileira em Israel? Então, eu acho, Marcão, que tudo que ele havia dito, ele está fazendo. O que eu tinha medo era do Bolsonaro fazer coisas além dessas que ele está fazendo. Porque já havia, né, a expectativa de que ele fizesse alguma coisa em torno de alguma representação lá em Jerusalém. O que eu acho que perto de transferir a embaixada é ótimo, não foi quase nada. Eu acho que a transferência da embaixada do Brasil ia ser sim um problema em função das disputas ali do mundo muçulmano e do mundo judeu, né, em relação a Jerusalém. Então é um baita
vespeiro. Agora, foi um escritório de representação, fez algum estrago? Fez, mas eu não vi a Liga Árabe se pronunciando, o que eu ficaria muito preocupada. Enquanto for só Palestina, tá tudo certo. Só os palestinos a gente segura. Agora, se vier a Liga Árabe, aí vai ser demais. Mas eu acho que a Liga Árabe, eu acho que ficou satisfeita também. Tenho essa impressão. Agora, as tecnologias que o Brasil pode ter em função de parceria com Israel, são muito interessantes também. Eu acho que essa questão aí da água é muito bacana mesmo. E assim, teve esse lance hoje de manhã, ele foi lá para o Muro das Lamentações acompanhado do Benjamin Netanyahu, e isso aí foi outra coisa que o pessoal andou reclamando. Mas, por enquanto, menos do que eu temia. Rose, o Bolsonaro falou hoje que essa mudança da embaixada para Jerusalém está com o casamento marcado. E aí, como você vê essa questão? Eu acho que ele está cumprindo promessa, porque o fato dele ter levado o escritório e já não ter oficializado a transferência da embaixada para Jerusalém causou um certo nervosismo, principalmente numa parcela grande dos eleitores dele, que são os evangélicos, né? Tanto que já foram deputados para as redes sociais criticarem essa decisão do próprio Bolsonaro, alguns eleitores dele dizendo que estão se sentindo traído, que é um absurdo, que ele não está cumprindo promessa, e o Silas Malafaia, que é o pastor da Assembleia de Deus e o grande defensor aí do Bolsonaro, já foi para as redes sociais dizendo para as pessoas terem um pouco de paciência, que isso é só um namoro e que os Estados Unidos demoraram 9 meses para fazer a transferência e, portanto, o Bolsonaro deve fazer isso. O que eu acho? Eu acho que ainda, Zezé, me preocupa um pouco a questão das relações comerciais. Obviamente que o governo do PT acabou, e eu acho que priorizando um pouco o governo, as negociações com o mundo árabe. Mas o mundo árabe compra muito da gente, compra demais. E para o Brasil, não é saudável perder esse tipo de comércio, dessa balança, né? Então, talvez precisaria ver como que vai se comportar o comércio e as relações comerciais com o mundo árabe. Nós vendemos muita carne para eles, né? Principalmente frango. Principalmente frango. Então, e é uma quantidade e um dinheiro importante para o Brasil. Então, talvez a recuada do Bolsonaro em não transferir a embaixada possa ser isso, mas eu não sei se foi pode isso, ser. Com certeza. Mas eu não sei, viu? Zezé, eu acho que pode ser, mas com o Bolsonaro eu não consigo achar que ele faz avaliações em cima de questões racionais como essa. Eu acho que nesse sentido ele fez, porque ele foi, a Liga Árabe foi procurá-lo. Sim. Tem uma participação só que a gente vai pôr na tela e depois a gente continua esse debate, é uma participação do Márcio. Ele fala: qual a relevância econômica da Palestina para o Brasil? Ele mandou mensagem pelo WhatsApp, 991969255. Então acabamos de responder, né? É isso, vocês já responderam. A Palestina em si, nem tanto, mas o mundo árabe é o que preocupa, né, Zezé? Exatamente. O mundo árabe, sim, muito importante do ponto de vista comercial, inclusive. E a própria ministra aí da Agricultura se empenhou muito para garantir que nada que pudesse alterar aí as relações Brasil e comunidade muçulmana fosse feito lá pelo presidente. E o presidente, ele pode dar umas assim que não estou entendendo, não sei o quê, mas burro ele não é de jeito nenhum. Bom, é isso. Agora, os evangélicos estão todos em polvorosas. Pô, mas esses caras, vou te contar, né? Eles não pensam em país, eles só pensam em religião. Me explica isso, Rose. Não, mas aí... Eles esquecem que é um Estado laico, né? Exatamente, exatamente. Mas, e aí estão cobrando do Bolsonaro, né?